a Sintonia Brewster, o seu bate-papo cervejeiro com mulheres envolvidas na melhor indústria de todos os tempos. A indústria cervejeira, é claro. Aqui iremos compartilhar de deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou Bianca Sartori e hoje conversarei com a Jana Pinho, de Curitiba. Empresária, artesã de produtos cervejeiros, palestrante, mãe, cervejeira, produtora de conteúdo cervejeiro, artista e muito mais. Aproveitem esse papo que está delicioso. Saúde! Jana, bem-vinda à Sintonia Brewster. Muito obrigada por estar aqui, aceitar meu convite. Fiquei muito feliz que você aceitou. Já estou aqui, linda, com os meus produtinhos da Hop Acessórios, como você pode ver. O pessoal só vai ouvir, mas eu tô linda aqui com os meus lupilinhos. Todo começo de conversa, né, dos meus episódios, eu peço pra minha convidada, né, se apresentar um pouco, me contar de onde você é e qual que é a sua ligação aí com o mercado cervejeiro, com a indústria cervejeira. Um pouquinho da sua história. Tá bom, então. Primeiro, muito obrigada, Bia, por esse convite gostoso de participar de mais um podcast. Eu acho extremamente legal esse formato pra gente se conhecer um pouco melhor, né? E queria dizer que, assim, eu sou a Beer Influenza no Instagram, mas eu sou, antes de qualquer coisa, Janaína Pinho, mãe dos meus mini pinhos, que eu chamo, que são os amores da minha vida, a razão de todas as minhas loucuras existenciais, que é a Rafaela e o Lucas. E o meio cervejeiro veio para mim como uma grata surpresa quando eu estava numa crise dentro da minha carreira. Eu era uma profissional de logística aérea emergencial, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Sempre fui da parte comercial, a minha especialização profissional é de técnicas comerciais. E quando eu realmente comecei a tomar cerveja de uma forma mais frequente, a cerveja artesanal, eu descobri essa paixão, esse prazer por esse produto tão incrível e não consegui sair mais. Daí, então, consegui estudar um pouco para ser cervejeira caseira, eu sou produtora de cerveja, já tenho algumas cervejas colaborativas com algumas fábricas. Então, realmente, quando eu comecei a tomar cerveja artesanal com mais frequência, eu entendi que eu precisava trabalhar com isso. Então, fiz a formação de produção, as colaborativas, e em um surto, num momento entre a experimentação da cerveja artesanal, eu queria muito usar acessórios, né? Eu queria muito usar alguma coisa que representasse a cerveja, além do vestuário. Porque a gente já tem várias lojas, marcas incríveis com roupas cervejeiras, bonés, enfim. Mas eu não tinha acessório e eu queria muito. E me deu um ataque de 5 minutos de loucura e eu resolvi produzir sozinha. Tipo, vou fazer esse trem, vou ver qual é, vou ver se fica bom. Eu tenho até hoje o meu primeiro brinco de lupulinho que eu fiz, que ficou bizarro de esquisito. Jura? Mas demorei 8 horas pra fazer 2 lupulinhos, pra você ter uma ideia. Desmontei milhares de vezes, não havia Cristo que ele ficasse legal. E aí resolvi que isso talvez podia ser até uma terapia pra minha ansiedade, vamos dizer assim, tentar esse trabalho manual. E aí começou a história da Bihop Acessórios. Basicamente isso. Nossa, super legal essa história. Aliás, não quero que você pare por aí, porque eu quero saber da história da Bihop Acessórios. Quando foi isso? Você lembra que ano que foi? Foi 2018 que eu fiz o meu primeiro brinco. Aí tentei vender, assim, super baratinho e tal, para algumas pessoas que eu conhecia do meio cervejeiro de Curitiba. A galera não se empolgava. Aí comecei a dar de presente para algumas pessoas e as pessoas começavam a identificar que era uma flor de lúpulo na orelha dos outros, né? Eu só fazia brincos. A minha carreira nessa época estava bastante atribulada e eu ainda estava nela, né? Então eu não conseguia conciliar ter o Bumbar Oficial, que era a minha outra empresa, que era do meio cervejeiro também, totalmente ligada à publicidade em Curitiba, trabalhar no Bumbar Oficial, ser executiva comercial de uma outra empresa e ainda trabalhar com os lupulinhos. Então eu parei por foi de 2018 para 2019, no final de 2019, na metade da pandemia mais ou menos eu comecei a levar a sério mesmo a coisa de produzir, fazer acontecer e exportei algumas peças, começou a crescer bastante. Olha, como que se deu isso, a exportação? Uma loucura, uma galera da Itália viu os lupulinhos, mandei pra Itália, depois eu mandei pra Irlanda e foi pra Espanha também. Olha que legal. Irlanda, minha terrinha verde, que morei lá. Ai, que gostoso.
do coração. Mas, peraí, como que você fazia a divulgação, né? E faz até hoje, né? Dos seus lupulinhos, que chegou até lá, foi pelo Instagram que eles viram e quiseram? Foi boca a boca? Então, nessa minha parte de especialização comercial, eu sempre acreditei muito no network como uma das melhores ferramentas para que você alcance de fato a venda, né? Você pode simplesmente comercializar um produto fazendo uma plataforma de venda como um website qualquer, onde as pessoas comprem um e-commerce, né? Ou você pode fidelizar os clientes nessa troca de informação, a história do produto, como funciona o produto, é totalmente artesanal, eu não tenho forminha para folha, cada folhinha é única, ou seja, dos mais de 3.000 lupulinhos que eu já fiz hoje, todos eles são um diferente do outro, porque eles não têm forma. Meu Deus, como você faz? Assim, é você que faz? Eu também faço. tenho essa pergunta. É você sozinha, ninguém mais te ajuda? Não, agora minha filha tá começando a aprender devagarinho, já fez uns chaveiros, tá super empolgada para aprender a fazer, porque a gente quer aumentar a parte da exportação, né? Então, é muito engraçado, porque não tem realmente forma, foi uma ideia muito louca que eu juntei o material de bijuteria com o porcelanato frio, que é o biscuit, né, que é a matéria-prima que eu uso para fazer, e todas as vezes que eu tentei usar forma, os lúpulos ficavam extremamente artificiais e grosseiros. Então não ficava uma coisa que você olhasse com a naturalidade de uma flor, né? Que nada mais é do que a flor do lúpulo. E aí eu comecei então a melhorar a técnica, a reduzir um pouco o tamanho das folhas. Todas as folhas têm a minha impressão digital, que seriam como as ranhuras das folhas originais, né? É muito legal isso. Sim. Eu acho que isso... Nossa, olha, que lindo, que arte linda. Nossa, maravilhosa, sério. Ah, obrigada. Tô muito feliz de conhecer essa história. É bacana, porque todo mundo pensa que eu tenho uma equipe que vende, uma equipe que atende, uma equipe que produz. Já tem equipe de nada, né? Porque, assim, é grande o negócio. Assim, a visibilidade que se tornou o seu negócio, ela é bem grande, aparentemente, pelo menos ao que me parece. É a impressão que passa, né? E de fato é. E tem conteúdo, e tem uma variedade enorme. E aí eu sei, porque eu vi pelo seu Instagram, que ele é manual. Eu falei, meu Deus, não é possível que a Jana faz tudo sozinha, Tudo sozinha. E essa parte da venda, da parte do marketing, né? As pessoas de fora conheceram justamente pelo Instagram. Sempre foi pelo Instagram. Eu tenho uma página no Facebook por obrigatoriedade comercial, por ser uma marca comercial, né? Mas não invisto muito no Facebook. Realmente, meu investimento de atenção é dentro do Instagram. A gente, com 2 anos de B-Hop Acessórios, está com quase 5.000 seguidores, compradores, porque eu estava fazendo um levantamento de pessoas pagantes que compraram, são quase 1.000 pessoas já. Então, é muito legal. É como se fosse uma pessoa por dia por quase 3 anos, numa loja totalmente artesanal de uma pessoa só. Então, eu sou extremamente orgulhosa disso. Hoje eu consigo, por hora, eu consigo produzir 40 lupulinhos, por exemplo. Antes eu demorava 6 horas para fazer 2, né? Então, 40 por hora? 40 por hora, é o que eu consigo fazer. Então, grandes encomendas, quando eu recebo de 300, 400 peças, em 2 dias, no máximo, elas estão todas produzidas, já secando, já esperando o processo de embalagem e tudo mais. Então... Você faz todos os dias? Ou você tem alguns determinados dias da semana que você reserva para isso? Como que você se organiza? Depende da minha demanda com os meus filhos e com o Beer Influenza, sendo bem honesta, né? O Beer Influenza hoje é meu canal maior e também é uma baita visibilidade para o B-Hop Acessórios. E eu produzo muito conteúdo lá e também tem a parte da minha carreira como palestrante e como entusiasta do meio cervejeiro, fazendo outros trabalhos de harmonização, de confrarias guiadas, enfim. E aí, enquanto pandemia, foi muito mais fácil crescer a B-Hop Acessórios. Agora, por exemplo, no final do ano, já em setembro, eu tenho 2 palestras marcadas em Minas, em dezembro outra em Minas de novo, outubro eu tenho Rio Grande do Sul. Então, aí eu tenho que reservar dias de produção para reservar dias de envio, para reservar os dias de comercialização. É uma coisa bem puxada, mas eu já acredito que para os próximos meses, aí voltando um pouco à normalidade dos eventos cervejeiros, eu realmente vou ter que delegar para uma terceira pessoa para que consiga fazer essa parte, principalmente de continuar essa atenção, de falar com pessoa por pessoa, atender pessoa por pessoa. Isso eu acho extremamente importante. Porque a sua dedicação, o seu carinho, a sua atenção mesmo que você dá pra gente, é assim, é difícil de ver hoje em dia, né? Embora seja o que as empresas, as
as pessoas querem, os vendedores querem fazer, né? E divulgam um marketing assim, mas a gente não vê, né? Não. Então é muito gostoso o bilhetinho que você enviou. Meu Deus, eu não tava esperando vir um bilhetinho. Achei muito carinhoso, muito fofo. Que bom. Essa última promoção que eu fiz agora foram mais de 130 envios que eu tive que fazer. Foram 130 cartinhas. Então você imagina. Meu Deus, as suas mãos são assim... eu não consigo imaginar como elas estão, né? Porque ela produz, faz todos e escreve. Tipo, mão de artista. Nossa, é bizarro. Não tem mais unha bem feita aqui. Não tem como fazer. Mas foi uma prova de fogo para mim, porque eu tive uma semana exata para organizar o evento de liquidação, atenção para cada uma dessas 120 pessoas, mais porque teve compras, um envio que eram de 6 pessoas, por exemplo, para aproveitar o frete. Então eu tinha que dar atenção para todas essas pessoas. Foi uma coisa muito legal, foi desafiador, mas também me abriu muito a mente no sentido de que eu entendo que a minha carreira como oradora é a parte focal do que eu quero para minha vida. Mas a Bihop Acessórios, a Bihop Acessórios, ela deixou de ser uma renda extra para ser hoje uma das chaves principais do meu rendimento e da minha dedicação profissional, assim, também. Nossa, Jana, parabéns. Obrigada. Incrível o seu trabalho, incrível mesmo, de se orgulhar. Obrigada. E assim, a gente tá falando tanto, mas a gente não falou de quais produtos que você produz, né? Assim, eu tô falando dos lupulinhos, assim, mas a gente não detalhou para as pessoas ouvirem o que são. Porque, por exemplo, eu tô vestindo um brinco, um brinco maravilhoso de lúpulo, um colar, eu esqueci o nome que você dá um choker. De colar. É choker, isso. Pulseira, pingente, né, na verdade, pras pulseiras. Então, conta pra gente, quais são os produtos que você produz? Então, a gente começou só com os brincos, como eu disse, né? E a gente começou a perceber, eu, no caso, eu sempre tenho mania de falar no plural e eu não entendo por quê, né? Porque é sempre só eu, mas tudo bem. Acho que é hábito de, sei lá, comercial. Quando a gente pensa em empresa comercial, a gente fala a gente, né? E às vezes eu também falo pro podcast, mas é só meu. A gente é estranho. Então, quando eu comecei com os brincos, eu percebi que eu tinha uma gama imensa por se tratarem de acessórios, né? Aí, quando eu comecei a fazer os colares unissex, eu comecei a perceber que os meninos usavam pra caramba e gostavam muito, porque era um diferencial e só eles sabiam o que era. Ao passo que as mulheres querem que as pessoas reconheçam que é uma flor de lúpulo, os homens gostam muito de estar numa roda e as pessoas não saberem o que é aquilo, para que eles possam explicar. Que legal. Cara, é a flor que é conservante da cerveja, responsável por aroma e amargor e tal. Essa história do lúpulo flor em si, da produção, tanto da conservação da cerveja, quanto da produção de aromas e do potencial de amargor da cerveja, é muito bacana, porque muita gente gosta do produto, muitas vezes não sabe exatamente do que se trata, e a gente acaba tendo essa conversa, e a pessoa fala, caramba, mas então assim, é como se fosse a mãe da cerveja, basicamente, qualquer cerveja tem o lúpulo. Então, é muito gostosa essa troca, né? E aí eu resolvi dar asas à minha imaginação. A cada vez que eu tenho acesso, principalmente a peças importadas, eu trago muitas peças de fora, que eu percebo que elas podem dar um toque a mais no lúpulo, eu trago. Então, entremeios, pingentes diferentes, os berloques, que é o que sai muito, né? Porque são esses maiorzinhos para as pulseiras. Os brincos têm N modelos hoje, eu acho que eu tenho pelo menos uns 30 modelos de brinco por baixo. Os colares também, quando eu percebo uma mandala bonita como essa que eu tô usando, alguma coisa como um pendente legal que ele case com o lúpulo, eu sempre procuro fazer. Para que a gente tenha uma linha fixa, que são os brincos tradicionais, corrente longa, os colares, enfim, e que a gente tenha essa sazonalidade de produtos diferentes que entram no mercado. Hoje eu tenho clientes que têm mais de 70 peças. Uma única mulher tem mais de 70 peças. Meu Deus! Que maravilhosa, eu quero ter também. Todas as cores, todos os modelos. Ela queria cor de rosa para as blusas rosas, ela queria amarelo para as amarelas. Ela tem tudo que você pode imaginar. Você faz de todas as cores, não só verdinho da cor do lúpulo. É muito lindo isso. Para dar uma variedade, né? E a gente fica com aquela identidade. Tem gente que ama tanto a cerveja que eu canso de falar, a cerveja artesanal não é modinha. Ela realmente faz parte de um estilo de vida da pessoa, faz parte de um programa todo muito complexo de aprendizado, de meio de convivência, de aumentar o seu poder de estar com pessoas para confraternizar, conhecer e experimentar coisas novas.
Então, tem gente que se identifica de tal maneira que todos os dias está com um brinco diferente, todos os dias está com um colar diferente, e a B-Hop Acessórios, nesse ponto, é muito grande a capilaridade, né? A variedade. Que legal, né? E aí você também acaba conhecendo bastante cada estilo dos seus clientes, né? Bastante mesmo. Já sei quem gosta dos grandes brincos compridos, já sei quem é mais delicadinho. Tem esses detalhes. Nossa, muito legal essa história. E você pretende criar novos produtos? Você quer continuar com os que você já tem? Tem algum plano nesse sentido em mente? Ou ainda não? Tenho. Ou quer fazer surpresa? Na base do artesanato, como eu acabei me tornando uma artesã e não imaginava nunca na minha vida, por ser uma pessoa extremamente ativa e sempre estar viajando, eu sempre viajei muito na minha carreira, eu nunca parava quieta, né? Voltei a viajar agora com a cerveja, não imaginava que ia acontecer, mas também aconteceu. Eu acredito nisso, como a gente comentou, de renovar sempre, de trazer novidades sempre. Então, o artesanato também te propicia essa liberdade de produção que não fica presa a uma linha de produção comercial básica. Então, não é um material que é feito numa impressora 3D que eu tenho que pensar bem a cada vez que eu vou modificar uma forma para que eu possa trabalhar com previsão de custos, de repente não onerar demais o preço do produto. Eu consigo fazer a manutenção do preço dos meus produtos, mesmo tendo oscilação no valor da matéria-prima, enfim, porque eu consigo trabalhar essa quantidade de material disponível para que eu faça modelos diferentes, para que eu faça produtos diferentes. Então, não vejo hoje a B-Hop Acessórios, por exemplo, colocando um overpricing em cima de material porque a gente teve um aumento de custo na matéria-prima. Por se tratar de artesanato, realmente é cobrado muito mais o trabalho que dá para fazer do que o material em si. Então, eu acho que dá para continuar um tempo aí com valores bem competitivos, bem possíveis, bem praticáveis, né? Que não seja nada abusivo, que eu entendo, e tendo muita variedade de peças. Eu quero sempre inovar, pelo menos aí um lançamento de alguma coisa diferente a cada 2 meses, no máximo. Sempre ter. Entendi. E você disse, por exemplo, né, que te proporcionou mais viagens agora, né? Palestrando. Palestrando. Isso que eu entendi. As palestras que você é chamada para dar é para contar sobre seu artesanato ou outro assunto cervejeiro também, sobre a produção de cerveja? Geralmente você é acionada para abordar quais assuntos? Ou tudo? Então, na verdade, o sonho de palestrante, eu já tinha formação de oratória, né? Dessa época das minhas especializações comerciais. E eu participei de um projeto chamado Heroína Sem Capa, muito legal, que ele acaba mostrando o teu potencial para outros segmentos ou outras possibilidades dentro do que você já atua. E nesse momento, as minhas mentoras, né, que eram a Gabi e a Débora, que era a minha coach e a psicóloga desse projeto, elas me desafiaram, então, ao que me fazia falta, o que eu realmente achava que eu poderia crescer dentro do Beer Influenza como uma profissional no meio cervejeiro. E não me manter sempre na parte do blog, né, de criação de conteúdo apenas. E eu ousei falar que eu queria fazer palestra, elas me botaram um prazo para fazer. O prazo era 3 meses depois desse curso que nós fizemos. E 1 mês depois eu já estava com a palestra pronta, montada, o traje de Ninkasi, que eu visto a roupa da deusa cervejeira suméria chamada Ninkasi. E eu faço 1h30 de história da cerveja, um apanhado de 13 mil anos atrás, contando a história do porquê da cerveja, a participação das mulheres no mundo cervejeiro e tudo... Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer outro encontro com você pra você contar essa história. Nossa, eu fiquei muito curiosa pra ouvir. Essa é bem legal, bem legal. E essa palestra, então, foi uma ousadia muito grande minha, porque eu sempre percebi muito ego no meio cervejeiro, da parte masculina sempre se sobressaindo as mulheres, e das próprias mulheres com pouca união para conseguir fazer o movimento feminino dentro da cerveja crescer sem que seja uma coisa sexista, que seja porque nós podemos nos qualificar e alcançar o espaço que a gente, obviamente, merece por trabalhar tanto para isso. E quando eu fiz essa palestra, eu chamei ela de Session Vida, porque é a vida de uma forma mais leve, e a analogia à cerveja, então, né, explicando que pode ser mais leve, que dá para ser mais leve. Então, eu tenho 4 atos na minha palestra, 4 cervejas, as pessoas degustam, e cada cerveja... 4 atos, ela é praticamente uma peça, ela é muito artística. Ai, meu Deus, tô apaixonada em você, Jana. E imagina isso vestida de periquitão enorme, toda de verde. Maravilhosa,
É muito legal. Viram um pouco de um stand-up comedy no meio, porque eu sou muito caricata, eu sou muito bagunceira e óbvio que eu coloco coisas do contemporâneo de uma forma muito engraçada, da gente se perceber e falar, caraca, eu faço isso também. E dando essas pinceladas do conhecimento, dentro da minha palestra tem as informações de como se chegou, por exemplo, às vestes de uma bruxa, como que a Igreja Católica conseguiu perceber uma mulher sendo bruxa, e na verdade ela era uma alquimista produtora de cerveja. Então, a gente conta pequenos detalhes, pequenos apanhados, desde sítios arqueológicos e onde se encontra o oxalato de cálcio, que é a assinatura da cerveja para estudos antigos, até hoje em dia, o que a gente pode ter prazer de experimentar e não tem problema de você tomar um litrão no meio-fio com alguém que você goste. Você não está ali para impor o teu conhecimento ou o teu desejo de consumo. Você está ali para confraternizar e as pessoas estão esquecendo disso. E a Session Vida, então, é basicamente isso. Trazer de volta esse desejo de compartilhar e não apenas de ser o detentor do conhecimento e os simples fodásticos, assim, que sabem tudo e não dividem nada, né? Essa é a ideia da Session Vida. O ego, como você tinha dito, né? Mas é isso. Jana, tô louca pra assistir esses seus atos. Sério, ai, pandemia acaba, pelo amor de Deus. Acaba logo. Vacina. Mas incrível seu trabalho mesmo. Obrigada, Jana. amor. Muito feliz de ouvir. Imagina. E olha, apaixonante. Obrigada. E assim, como que você enxerga, né? Você que tá nesse meio, tanto palestrante, né, cervejeiro, quanto de vendedora comercial, né, dos acessórios. Como você enxerga a mulher nesse mercado? Assim, primeiro, empresariar no Brasil é uma coisa extremamente desafiadora para homens e mulheres, né? Não é só para uma pessoa. Sim. Quando eu resolvi abrir um CNPJ de produção de conteúdo, de consultoria, de serviços, né? Eu trabalhei na parte comercial, ajudando pontos de venda cervejeiros. E aí, então, de artesanato no meio cervejeiro foi bastante desafiador. Ser mulher nunca foi o limitador para mim em nenhuma parte das minhas profissões, porque eu já venho de uma profissão extremamente masculina, que a logística é uma coisa que, por exemplo, a mulher não vai entrar dentro de um caminhão sujo para bater carga, ou não vai fazer uma cubagem de uma carga direito. São várias coisas que as pessoas já atribuem a gente à incompetência, sem saber o nosso potencial. A verdade para mim é essa, né? Então eu já estava acostumada a lidar com grandes reuniões de CEOs de 12 homens numa mesa e eu sendo a única mulher e tendo que fazer silêncio desse povo e me colocar como a profissional que estava ali para falar e não para ouvir. Então, isso já foi uma grande escola. Mas, infelizmente, eu percebo, como a gente teve aqueles casos lá do grupo dos Illuminati, dos caras que, infelizmente, falavam absurdos sobre as mulheres cervejeiras ou não, muita piada sexista, um machismo descarado, podre. A gente vive muito isso de forma velada hoje em dia. Aqui em Curitiba mesmo, eu posso te dizer que eu desconheço cervejarias que tenham mulheres no chão de fábrica como assistentes de produção, por exemplo. Porque sempre tem a mesma desculpa de, nossa, tem que bater 750 quilos de malte. Cada saca tem 25 quilos, é pesado, concordo. Só que existe carrinho, existem mecanismos que facilitam o içamento de peso. Uma mulher pode fazer esse trabalho. Aí, claro que pode. Daquele jeito quietinho, nos cantinhos, a gente escuta assim, mas se tiver uma mulher aqui vai distrair os caras. Porra, a gente ainda vive na época das cavernas onde uma mulher no meio de produção distrai homem. Mano, vá trabalhar, seu miserável, e não olhar pra bunda da guria que também tá fazendo o mesmo trabalho que você. Então... é muito machismo, né? Quando eu comecei forte com o Beer Influencer, entregando realmente essa fala muito forte das mulheres, enquanto a gente deixar de ser vítima pra ser protagonista, não é dizer que a gente não sofre o preconceito, a gente não sofre a violência, a gente não sofre essa segregação. Sim, a gente sofre, mas a gente precisa tomar o nosso lugar de fala, a gente precisa exigir o nosso espaço, sendo que a gente tem a formação e a qualificação para tanto, e a gente tem que parar de ter medo de tentar. Eu acho que essa é bem a grande verdade. Eu só alcancei os espaços que eu alcancei até hoje porque eu não tive medo de ouvir não. E eu ouvi não 10 vezes, eu ouvi não 30 vezes, eu ouvi não 50 vezes, até que eu falei, olha, eu vou te ganhar pelo cansaço. E ganhei. Então... mas assim, a gente não pode também ficar só assim, né, Jana? No sentido de, tipo, eles precisam mudar. Sim,
sem dúvida. A atitude deles precisa... A gente tem que enfrentar, realmente, sem dúvida, mas eu acho, né, que a gente não pode também sempre sofrer desse jeito, entendeu? Sim. No sentido de sempre se provar 1000 vezes pra poder entrar no mercado, por conta de alguém, de um homem que tá ali, né? Essa viradinha de chave, eu acredito que ela demore ainda um pouco, não é pela questão cervejeira, é pela questão cultural. E eu digo nesse sentido que a gente não pode desistir, porque normalmente a gente ouve um não e a gente fala assim, gente, eu não vou entrar nesse meio, e troca de carreira e vai ser infeliz, e aceita qualquer proposta e vai ser menos completo, vamos dizer assim. Então, insistir no sentido de não deixar que alguém diga o que você vai fazer. Então, a palavra sororidade tem que ser posta em prática de verdade. As mulheres têm que puxar mulheres e parar de competir com mulheres. E a gente vê pouquíssimo isso no meio cervejeiro, porque se eu falo uma coisa que desagrade uma outra mulher cervejeira, eu passo automaticamente a ser inimiga, a ser persona não grata e a ser, aquela lá é sério. Quer dizer, não existe uma discussão saudável, não existe um meio onde as pessoas digam assim, olha, talvez a informação que você esteja propagando não confere. Vamos sentar e conversar, que você tem uma voz interessante já. Então é melhor você falar a coisa certa. Não existe isso ainda, que eu percebo, e é pouco demais, das mulheres virarem a força, porque se a gente se une, a gente vira força. A gente tem muito mais voz, a gente tem muito mais espaço, muito mais. Muito. A gente alcança muito mais pessoas justamente pela nossa forma de falar, a nossa gentileza em se doar para as pessoas, que é muito diferente dos homens, né? Então, quando é que a gente vai realmente parar de competir para se colocar em lugar de igualdade em busca dos nossos direitos? Não é só ficar implorando pelo nosso espaço, é fazer acontecer unidas, porque uma só gritando no meio de 500 é abafada. Agora, coloca 10 no meio de 500 para ver se a gente não faz um berreiro. É isso que as mulheres tinham que entender. E daqui a pouco a gente vira as 500, entendeu? Pra gente buscar essa igualdade, a gente tem que parar de se ver como concorrente. É a minha percepção da coisa toda, assim. E é o que eu acho mais difícil. No mais, tanto empresariar quanto ser uma mulher entusiasta no meio cervejeiro, predominantemente masculino, nada me assusta mais do que a ignorância propagada. Não saber o que está sendo feito, o que está sendo dito e continuar fazendo para alcançar fama. Eu acho isso péssimo. Eu vejo grandes perfis mesmo de pessoas que querem aquela afagada no seu narciso interior e não querem, talvez, lutar como a gente para aprender, para conhecer, para baixar a cabeça e falar, porra, errei. Eu tenho que ir lá me retratar, eu preciso colocar isso de uma forma certa. Não, eu acho que a gente vive em um momento onde tanto isolamento fez com que as pessoas buscassem fama obrigatória, a qualquer custo, de qualquer jeito. E isso é bem penoso, na minha opinião, e danoso para o mercado também. Você acha que essa atitude ganhou força agora por conta da pandemia? Muito, muito, porque, assim, antes o que acontece? As pessoas queriam estar nos eventos, queriam estar nos movimentos, elas queriam ser vistas pessoalmente. Então, talvez elas conseguissem absorver mais coisas quando elas estavam sendo vistas pessoalmente. Trocava-se mais ideia, aprendia-se mais, conhecia-se mais, degustava-se mais. No momento em que você prova uma cerveja, alguém te diz, não é bem isso, veja, prova de novo, talvez seja isso. E as pessoas iam adquirindo conhecimento de uma forma diferente. Hoje, com o isolamento, muitas pessoas se colocaram dentro de casa e resolveram que, eu acho isso, então eu vou dizer que é isso e tá tudo certo. E é uma porcaria que a gente ainda continua vendo muitos exemplos de mulheres que continuam aceitando se objetificar, que eu acho que é uma coisa complicada também. A nudez feminina, os seios, a bunda, o que quer que seja, é lindo, perfeito, incrível e merece ser visto com certeza. Mas será que a gente precisa sempre ligar a imagem da cerveja com isso? A gente volta para aquela prateleira da Antártica, da Brahma, de 1990, onde a gente era visto como a moça que servia cerveja e servia o corpo que alguém consumiria depois de consumir a cerveja. Era a ideia que se tinha naquela época. E hoje não. A gente menospreza as mulheres que estão usando um jaleco da parte química, da parte biológica da coisa, e a gente quer mostrar que a gente é talvez mais interessante, mais sexy, mais imponente que as outras, e o conhecimento vai ficando cada vez mais de lado. Então, não sei se isso prejudica, se isso atrapalha, mas sim, com toda certeza. No momento da pandemia, nós vimos poucas pessoas se qualificando, porque havia limitação da qualificação por cursos, né, por coisas programadas, porque a curiosidade de aprender sozinho também, a gente há de convir que não é muita gente que tem, e muita gente querendo crescer, a todo custo, comprando seguidor, fazendo sorteio. Gente, sorteios dentro do meio cervejeiro teve demais, assim, coisas absurdas, de muito dinheiro, só para ter mais seguidor.
E aí eu penso, o que isso ajuda o meio cervejeiro? Então eu sou bem contraditória nesse sentido e as pessoas dizem que eu sou afim de treta. Não sei. Imagina se não vão rotular, Precisa, né? Uma né? mulher que tá falando e Pra caramba. dando a sua opinião. Eu acho realmente que, assim, eu não tô com 13 mil pessoas na minha conta à toa, não tô com 5 mil pessoas na minha loja à toa. Claro, Alguma coisa eu devo falar direito. Então o que eu também não vou fazer é bater palma pra tudo que eu vejo no mercado cervejeiro e falar, tá lindo, tá legal. Eu acho muito gostoso sentar numa mesa com alguém que não conhece nada de cerveja e que não quer conhecer e apenas tomar uma cerveja. Eu acho sensacional postar uma resenha de uma cerveja que alguém nunca tomou e alguém me chamar e falar assim, eu nunca imaginei que essa cerveja pudesse ter gosto de banana, ou que ela pudesse ter gosto de bacon, ou que ela... Enfim, sabe? Então eu acho que essa é a troca. Esse é o real engajamento. As pessoas querem curtida, as pessoas querem que salve o povo. Aquele negocinho do salva, comenta, compartilha, sabe? Você tá pedindo para que as pessoas façam o que elas deveriam fazer porque o seu trabalho é bom? Exato, né? Que fosse espontâneo, né? Mas é que ao mesmo tempo, também... Bom, não estou defendendo, mas as ferramentas hoje em dia na internet, elas também acabam, bom, faz parte desse todo mecanismo do sistema, né? Em volta de vendas, e-commerce, dinheiro. Sempre dinheiro. E então, elas acabam com o seu engajamento com as coisas. E se você, por exemplo, tem um negócio, né, que você depende de vendas, e você não tem esse engajamento do público, você não é visto, então as pessoas precisam ser vistas. Então parece que uma coisa também vai puxando outra. Sim, com certeza, dentro do online, porque ainda mais na pandemia que o e-commerce ficou muito maior, né? Tem muita oferta de coisa online, todo mundo quer ser visto, então vira uma disputa, né? Sim. E aí eu acho, né, que vem esse curte, compartilha e comenta, porque se ninguém faz isso, não é visto. Mas ao mesmo tempo eu concordo com você, porque deveria ser espontâneo, né? Sim. Ó, gostei. Não é pra qualquer coisa que eu tenho que dar o meu curtido, compartilhar e tal. Então, é complicado. Eu acho talvez que esteja aí um pouco a minha percepção das coisas e a percepção das outras pessoas. O Instagram não me ajuda a ser uma pessoa bem vista, vamos dizer assim. Apesar da quantidade de seguidores que eu tenho, eu fiquei 1 ano e meio pra crescer 1.000 seguidores. Eu fiquei com Shadowban várias vezes. Eu não sou interessante pro Instagram, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, eu não vou parar de produzir o conteúdo porque eu tô com 250 likes numa foto ao invés de 800. Claro, nossa, claro. Eu tenho um outro foco de visibilidade, que é alcançar 1% dos meus seguidores que não entendem nada de cerveja e vão dizer assim, cara, eu acho que eu posso provar. Essas pessoas é que eu tenho um foco. E não necessariamente no meu rostinho perfeito, ou no meu decote, ou se eu tô linda, maravilhosa, perfeita naquele dia. A gente vive uma Disneylândia que tá fazendo com que as pessoas se deprimam e se tratem mal, e se mutilem, e se acabem, porque, sabe, não são, assim, visualmente perfeitas. A gente parou de se amar em algum momento para amar o que as pessoas veem. E tanto que hoje os movimentos de desconstrução dessa imagem da perfeição dos filtros e tudo mais na internet é absurdamente grande. Eu não vejo problema nenhum da pessoa usar filtro. Desde que a pessoa entenda que aquilo ali é a internet. A vida dela é a hora que fecha aquilo ali e vai para outro lugar. Você conseguiu absorver alguma coisa de bom dali? Isso te trouxe uma troca de energia legal? Aquilo te fez alguma coisa boa? Não é a quantidade de coraçãozinho que te deram, não é a quantidade de aviãozinho que foi. E eu acho que talvez o humanizar de verdade que o Instagram diz que vive procurando nunca existiu. É de fato aumentar o consumo, o desejo de consumo e só. É isso que eu quis dizer, sabe, Jana? Porque na minha cabeça a humanização e o sistema capitalista são duas coisas antagônicas. Isso é difícil. Nossa, não consigo imaginar como que isso seria casado junto. Sim. Então, isso é muito frustrante. Pra mim é frustrante também. Eu tenho essa mesma visão que a sua e angústia e assim, não pretendo fazer conteúdos para isso. Sim. Mas eu vejo muita gente boa que também, como nós, por exemplo, não é a prioridade. Porém, tem gente que ganha vida com isso, produzindo conteúdos muito bons. Sim. E é isso, né? O Instagram, como um exemplo de ferramenta, se você não fala o que ele quer, tem os algoritmos lá que não vai também divulgar o seu conteúdo. Então, assim, é tudo uma máquina, né? Programada, que, enfim. Mas é isso, é papo pra outra hora. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa que eu ia te perguntar, né? Sobre ainda no mercado cervejeiro, você lembra de alguma situação, se você teve alguma situação que você já passou, que se você fosse homem, você não teria passado? Sim. Várias. Nos festivais cervejeiros, principalmente, você pede uma cerveja de mais de 10% de álcool, a pessoa olha pra você e fala assim, essa é forte, tá? Aí você olha pra pessoa e fala,
tá. Eu sei. E o cara do lado já tá cambaleando de bebaço, mal mesmo das pernas, e os caras estão dando meio litro de 15% de álcool pro cara e ninguém faz a mesma pergunta. Você tá, por exemplo, com uma camiseta com decote maior, uma saia curta, alguma coisa assim, a pessoa fala, tá sim porque não carrega barril, né? E aí você já dá risada, porque altas vezes eu trabalhei em bar de meia arrastão, salto 12, saia curtíssima, e sim, tava eu com um carrinho de 50 litros, erguendo de 30 litros no braço e trocando barril. Então, as coisas que a gente passa, né, no meio cervejeiro são muito parecidas com a gente passa... Fora também. Do meio. Aquilo que eu falei de duvidarem da nossa capacidade, duvidarem do que a gente pode fazer ou do que a gente é competente para fazer. Então, nunca me constrangi porque, de fato, eu sou bem bocuda, né? A mesma pessoa que vem com essa volta com 4, assim, bem fácil e bem rápido. Eu sou extremamente deselegante com gente machista, com gente racista, o caramba. Eu falo, assim, ó, eu deixo a pessoa ouvir o quão babaca ela é, sem problema nenhum, não me constrange. Ai, Jana, eu defendo pessoas como você. Temos que ser assim. Eu também não... Eu acredito, né, a minha opinião de que a gente não deve passar pano, aceitar machismo. Não. E, assim, temos que falar, entendeu? Sim. É isso. Com certeza. É um ponto bem, assim, grande nesse daí. É só isso. Não tem nada que possa me constranger, que me limite ou que me pare. De jeito nenhum. Você vai ouvir do jeito que você falou. Legal. Então, só falar do seu Instagram. O Bia Influenza, ele veio, então, antes do Hop Acessórios. Sim. Certo? Foi assim, o primeiro foi o Boom Bar Oficial, que era uma agência de publicidade onde eu e meu ex-marido trabalhávamos, fazendo publicidade para os bares e cervejarias de Curitiba e região metropolitana. Então, ele começou lá em 2017, eu acho. 2017 começou o Boom Bar. Aí o Boom Bar ficou 1 ano e meio, 2 anos na ativa. Aí eu entendi que eu precisava ter um espaço só meu para falar das minhas experiências cervejeiras, para eu não elencar dentro do Boom Bar. Aí eu comecei o Beer Influenza. Aí depois de mais 1 ano e meio, quase 2 anos, que começou a Bia Hop Acessórios. Então foi uma escadinha de acontecimentos dentro da minha vida enquanto profissional que foram mudando, vamos dizer assim, no meu cenário instagramável, né? Instagramável, adorei. Entendi. Jana, qual conselho você daria para as mulheres que estão nesse meio já, ou as que desejam entrar no meio cervejeiro, seja ele qual ramo for, né? Existem várias possibilidades aí. O que você diria para elas? Eu acho que não é bem um conselho, mas é uma vivência que eu percebo que faz toda a diferença para mim. Buscar o conhecimento real, buscar aprender, buscar as palavras do Randy Mosher, buscar os ensinamentos da mesa do mestre cervejeiro, ouvir muito quem já tem a experiência, quem já tem a formação, é extremamente importante para a troca de conhecimento, mas busque o seu próprio conhecimento. Muitas pessoas falam da obrigatoriedade da harmonização e eu sempre digo, cada boca é uma boca, cada língua é uma língua. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Cada cerveja que eu gosto pode ser péssima para o coleguinha do lado. Eu não tenho obrigação de doutrinar o meu paladar para gostar de todos os tipos de cerveja. Não. Claro. Eu tenho que consumir e produzir o que me der prazer, tanto de cerveja quanto de conteúdo. Eu não preciso fazer algo obrigatório porque todo mundo está fazendo. É muito legal ter os recebidos? Claro que é muito legal, só que assim, gente, eu não preciso ser a 25ª do seu feed que vai falar da mesma cerveja da grande cervejaria. Então, vocês podem perceber, os recebidos acontecem na mesma semana para todo mundo, normalmente quando eles são feitos no pool de marketing para que a gente lance alguma coisa. Eu sou a última a postar e se eu não posto no mês seguinte, porque eu não vou dar visibilidade, sendo que 25 já falaram daquilo. E aí todo mundo fala, nossa, Janine, mas daí outras empresas não vão te procurar. Ok, não é esse o foco. Tudo bem. Não é esse o foco. O foco é dividir conhecimento, é trocar essa experiência com vocês, é contar para as pessoas o que eu quero ouvir. Eu realmente gostaria de me ver do outro lado gravando aquele conteúdo. Eu realmente gostaria de ler o que eu estou escrevendo. Eu acharia muito legal. Então, aí eu sou produtiva enquanto criadora de conteúdo e quem traz educação no meio cervejeiro, porque quer queira, quer não, quando eu me proponho a ser uma pessoa que vou falar daquilo, eu tenho que ter o conhecimento básico daquilo e não ter a ambição de falar sobre um avançado se eu não o conheço. E tá tudo bem não o conhecer também. Aí eu indico o coleguinha que sabe mais, aí eu indico a coleguinha que sabe mais, e é assim que funciona, é uma grande corrente.
Se as pessoas que estão entrando no mercado cervejeiro, bem como as que já estão no mercado cervejeiro, percebessem a necessidade da troca e não do ego, nós teríamos uma crescente inenarrável. Hoje nós somos todos foco da Ambev ou da XP Adventures, ZX Adventures. Por quê? Porque existe dentro do meio a rivalidade de ego. As pessoas não querem produzir num crescimento que faça, por exemplo, cervejarias da mesma região, por que não compram insumos juntas? Você já parou para pensar nisso, pelo amor de Deus? Se 10 cervejarias se juntam e compram um malte do mesmo lugar, nesse mesmo lote, em quantidade. Se 10 cervejarias se juntam e compram o mesmo lúpulo do mesmo lugar, em quantidade. O preço cai, a cerveja barateia, pouco não interessa, 15 centavos por litro. É redução. Mas as pessoas querem o quê? Dizer que o malte da minha leva foi melhor que o malte da sua leva e a minha cerveja é mais especial que a sua. E é assim, pouca união e muita competitividade. E tá tudo bem uma competitividade saudável que seja benéfica para o consumidor final, que é quem paga as contas desses caras. Mas a gente não tem visto isso. Então, eu, Janaína, realmente acredito que se unir para conquistar, nesse caso, é melhor do que dividir para conquistar. O povo ainda não entendeu que a analogia de guerra não funciona para o mercado comercial. A gente tem que se ajudar. E vai entrar nesse meio, tá tudo certo, tem lugar para todo mundo. Se aparecerem mais 1.500 influenciadores, que eu odeio essa palavra, cervejeiros, vai ser lindo, desde que vocês somem. Se você vai entrar porque você quer ter fama, sei lá, vai ver se realmente é isso que você quer, passar informação duvidosa porque você quer mais de 1.000 seguidores. É o que eu digo, só. Jana, parabéns pelas palavras, ótimas palavras, de verdade, muito Obrigada, fortes, muito sensatas. Obrigada. Obrigada. Eu acabei, na verdade, esquecendo de falar sobre as nossas cervejas no começo, então vou comentar aqui, porque eu e a Jana estamos degustando uma cervejinha, e eu estou de clássica do mercado, mais Emma Pilsen. Sensacional, zero defeitos. Estou. E a Jana, conta pra gente o que você tá tomando aí. Eu tô tomando uma Blanc, ou uma Blanchet Wheat Beer da Vintage, que é Brazilian Craft Beer, que é um pessoal sensacional que mandou umas cervejas incríveis. E assim, uma cerveja com aquela mesma pegada de semente de coentro, casca de laranja e um fundinho que parece de vinho branco. Sensacional. Uma cerveja maravilhosa. Eu realmente tomei aqui assim, abraçando ela. Tá muito gostoso. Fica aí a recomendação. Tô ganhando nada por isso, mas se quiserem mandar os recebidos a nós. Manda que nós tomem. Fala também, tudo certo. Jana, obrigada. Agora eu queria perguntar se você quer deixar seu contato, o contato da B-Hop Acessórios, como que as pessoas podem chegar até você para palestrar também, se alguém tiver interesse nessa voz maravilhosa. Obrigada. Fale aí pra gente, como que as pessoas podem te encontrar. Então, o meu perfil pessoal profissional cervejeiro é o Beer Influenza, e aquilo ali é a minha vida como ela é de fato. Então tem muito de cerveja, tem muito dos meus gatos, muito de feminismo, muito de vida real. Então, sim, quem realmente se sente desconfortável com qualquer um desses temas, fique à vontade para não seguir. Eu faço um apelo ao contrário. A B-Hop Acessórios, então, B-E, Hop, que seria o lúpulo, né, em inglês, acessórios. É a minha página, então, dos meus mimos. Envio para o Brasil inteiro, para o planeta inteiro, olha que loucura, não importa se você está bem ali em Amsterdã, a gente envia também. Só não estamos fazendo ainda transporte intergaláctico, mas o resto está chegando. Trabalhamos com o que for cabível no meio cervejeiro, o que tenha integridade e honestidade, vocês podem contar comigo para qualquer levante, seja ele de causas sociais, seja ele de causas humanitárias, seja, Jana, eu preciso da tua voz realmente para falar lá para aqueles 13 mil que a gente precisa ajudar a causa X. E eu realmente sou muito disponível para isso, muito grata por ter essa quantidade de pessoas que me seguem e às vezes conseguir ajudar. Então, tô aí. E é basicamente isso, amada. Ai, que linda, Jana. Eu amei conversar com você. Muito obrigada mais uma vez. Imagina! E quero marcar uma outra conversa, porque eu quero muito ouvir sua Ninkasi interior. Ver ela indo pra fora, assim, que olha, eu fiquei muito curiosa. Deixa comigo. Eu fiz uma palestra online, foi super legal, deu mais de 50 pessoas, e eu acho que assim que eu me mudar, eu vou fazer novamente mais uma session vida, e uma outra palestra que se chama Gourmet Pra Quê? Que é pra quem tá entrando no meio da cerveja pra entender que não existe gourmet, existe sabores diferentes que você pode se atrever a entrar ali sem medo e sem receio. Beleza? Concordo. Obrigada, viu? Obrigada um beijo a você, grande. meu amor. Um beijo, fique bem. Você também.
Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!